Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que o Senhor esteja fazendo uma boa obra na tua vida e que você se deixe moldar por Cristo Jesus. Quero dar continuidade à palavra em que eu passei há um tempo atrás a respeito de obras. Existem obras fantásticas, obras de uma engenharia fenomenal, mas nenhuma obra se compara a você e eu. Obra feita pelo próprio Deus, criação em que Deus fez para louvar e engrandecer o nome dele. A outra vez eu já falei sobre obras, de que uma obra ela precisa de um bom planejamento. Uma boa obra precisa de planejamento. Uma boa obra precisa de tempo e muito esforço, né? Mas uma boa obra também precisa de satisfação. Como é bom nós podermos ver de que a obra em que nós fazemos é algo em que satisfaz. Ao construir a minha casa, cada pedaço em que estou fazendo nela é uma satisfação em poder ver de que está dando certo. É uma satisfação em poder ver de que é possível, sim. Imagine Deus ao ter feito você. Deve ter olhado e visto você da mesma forma em que viu Adão, né? Quando fez toda a terra e fez Adão, e ele responde, e viu Deus que era muito bom. Você é especial. Todos nós somos especiais, pois somos feitos por parte de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus e nos tornamos somente semelhantes quando aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós somos a imagem e se tornamos semelhantes com aquilo em que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, que foi morrer e ressuscitar dentre os mortos. Mas uma boa obra, para ela satisfazer, ela precisa também ver resultados em sua vida. Eu tenho certeza que Deus se agrada muito ao ver de que você se encontra numa circunstância de fazer a vontade dele. Eclesiastes 3, 10 a 13 diz: Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nada melhor do que nós podemos ver de que somos feitos e criados por Deus de uma forma perfeita, para nós podermos desfrutar daquilo em que se encontra à nossa volta. Nada melhor do que você poder ver numa obra em que você está fazendo ou em algo em que você está conquistando aquele prazer de poder ter em mãos aquilo em que fora confiado por Deus a você. Uma boa obra também precisa de direção. Quando observamos em relação à obra do Senhor em nossa vida, nós podemos ver de que o Senhor sempre está disposto a nos direcionar. Ele está disposto a dizer qual o caminho devemos tomar, qual a direção em que devemos seguir e qual é a vontade dele sobre nossa vida, para que assim nós possamos fazer aquilo que precisa para que a boa obra do Senhor possa ser completa em nós. Uma boa obra sem direção, ela não vai para frente. Ou ela para no meio do caminho, ou ela simplesmente não acontece. Nada melhor do que nós podermos confiar em Deus, que Ele tem a direção certa para formar o caráter e a vontade dele sobre a nossa vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Os planos, os projetos que Deus tem para a tua vida são planos e projetos em que vão te trazer prosperidade e vão te trazer paz.
E nem sempre projetos em que nós temos, eles são aqueles em que nos deixam tranquilos ou nos trazem paz. Se você quer ter algum incômodo, começa a projetar e construir algo. Mas devemos sempre estar gratos a Deus por poder nos incomodar com isso, pois é sinal de que temos algo em mãos em que Deus confiou a nós. Do contrário, não nos incomodaríamos e não perderíamos muitas vezes o sono, mas também não teríamos nada. Temos que agradecer a Deus pela obra em que Ele faz em nossa vida e por aquele em que Ele confia em nossas mãos. Uma boa obra sem direção não tem solução. Provérbios 3, 5 a 7 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Tema ao Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quando nós temos um projeto em mãos, saiba que você não vai se desviar dele para que este projeto não saia do curso em que se encontra para ele ser realizado. Por isso, nós precisamos sim ter a planta em mãos. O Senhor, Ele nos dá a planta para que a tua vida, a vida em que Ele criou, possa andar dentro dos caminhos em que Ele determinou. Por último, uma boa obra, ela precisa ser reta e no prumo. Se você começa uma obra totalmente torta já no começo, ela começa a sair do prumo, sair da linha, sair daquilo em que fora projetado. E no final, ela não é aquilo em que você realmente sonhou. Provérbios capítulo 11, versículo 4 a 5 diz: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre o caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Nós precisamos andar num caminho reto. Nós precisamos fazer da obra em que o Senhor fez, que é você e eu, algo reto, algo certo, algo em que venha levar à sociedade realmente o exemplo de como fazer uma boa obra. Jeremias capítulo 26, versículo 13 diz: agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Lá atrás, o povo de Israel, que era para ser um povo reto, um povo justo, um povo segundo a obra do Senhor, um exemplo para todas as nações, andava num caminho torto. E a desgraça foi anunciada sobre a vida deles, de que se eles não se endireitarem e não entrarem no prumo, não andarem conforme os caminhos do Senhor, eles sofreriam as consequências. Mas se eles se arrependessem, eles poderiam entrar num caminho reto, numa vida reta, fazendo com que a obra do Senhor se manifestasse sobre a vida deles. Isaías capítulo 26, versículo 7 diz: a vereda do justo é plana, tu, que és reto, torna suave o caminho do justo. Tu, que és reto, torna suave o caminho do justo. A vereda do justo é plana, é reta, bem planada, bem controlada, bem aperfeiçoada para a boa obra. Nada melhor do que nós podermos entregar na mão do engenheiro, que é Deus, a nossa vida em que Ele projetou para ser reta, justa e plana perante a vida daqueles em que estão à nossa volta e perante Ele. Que Deus continue fazendo uma boa obra em tua vida e que Ele possa realmente ter acesso àquilo em que precisa ser transformado para que você possa ser cada vez mais aperfeiçoado pelo amor de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.